Fala galera, beleza? Bora começar então com a correção do capítulo 8, reprodução sexuada e a variabilidade genética. Bora lá então. Bom, antes de começar, eu tenho aqui um exercício que eu passei durante o vídeo que foi para vocês pesquisarem, né, sobre esse investigue, tá bom? Então temos aqui, cada espécie de ser vivo tem números de cromossomos que é caracterizado, tá? que a caracteriza, desculpa. Você já sabe que o número de cromossomos do ser humano é 46. Isso quer dizer que sua célula somática tem 46 cromossomos, divididos em 23 pares, e que cada gameta tem 23 cromossomos. Lembra que os gametas são as células sexuais. Então temos quais gametas? O espermatozoide e o ovócito 2. Lembra? Show? Cada um carrega 23 cromossomos. Nesta atividade, você vai pesquisar o número de cromossomos de 5 espécies de animais e de 5 espécies de vegetais para completar os quadros a seguir, tá bom? Aqui, o livro deu essas sugestões de resposta, tá bom? Lembrando que eu pedi para vocês pesquisarem sobre qualquer tipo de animal e qualquer tipo de vegetal que vocês queiram colocar. Ah, Pedro, onde que eu acho? Google. Galera, Google é o melhor lugar para vocês pesquisarem. Show? Então aqui colocou o porco. Colocou o nome da espécie do porco, tá? Sus scrofa, tá? Eu tenho aqui o número de cromossomos das células somáticas, são 40 cromossomos, e nos gametas eu tenho apenas 20, ou seja, o gameta masculino tem 20 e o gameta feminino tem 20, formando aí, depois da fecundação, 40 cromossomos, beleza? Eu tenho o cão, tá? Que é o Canis familiaris. Temos 78 cromossomos, olha, muito mais do que a gente, tá bom? Então temos ali cromossomo dos gametas, eu tenho 39, ou seja, 39 da mãe, 39 do pai. Outro exemplo, eu tenho aqui gatos, felis domésticos, temos 38 e 19 de cada lado. Olha só, o gato tem menos do que a gente, beleza? Então tem 19 cromossomos nos gametas. Nos cavalos, né, ecoscábulos, temos 64, né, no total, nas células somáticas, e 32 para cada gameta. O rato, né, os músculos, temos 40 também, e temos 20 gametas para cada um, tá bom? 20 cromossomos para cada gameta. Botei aqui os vegetais também. Temos o feijão, tá? Temos aqui 22 cromossomos em células somáticas e nos gametas eu tenho 11. No arroz, tá, temos 24 cromossomos e nos gametas eu tenho 12. O trigo, nas células somáticas, temos 42, quase chegando ao nosso, tá vendo, galera? E os gametas eu tenho 21. O milho eu tenho 20 nas células somáticas e 10 nos gametas. E ervilha 14. E os gametas eu tenho 7, tá? Nas somáticas eu tenho 14 e nos gametas eu tenho 7, tá bom? E com isso a gente vai responder algumas perguntas que estão relacionadas. Considerando o número de cromossomos de espécies pesquisadas, responda as perguntas a seguir. O número de cromossomos de uma célula somática normal pode ser ímpar? Por quê? Não, galera, não pode ser ímpar, porque tem que ser dividido. Tem que ser metade para a célula, para o gameta masculino e metade para o feminino, tá bom? As células somáticas têm que ter cromossomos de cada tipo, ou seja, eles têm 2 conjuntos cromossômicos. Há casos, sim, de células somáticas com número ímpar de cromossomo, mas esse caso caracterizam as síndromes. Lembrando que mais tarde, galera, vocês vão aprender que pode ocorrer alterações genéticas, tá bom? Alterações nesse DNA, tá? Quem não já ouviu falar da síndrome de Down, né? Existe uma quantidade de cromossomo diferente à do normal,
beleza? A gente tem 46 cromossomos. O síndrome de Down ele já não tem 46 cromossomos, ele tem um cromossomo diferenciado, né? Tem outras síndromes também, tá bom? Se chama síndromes genéticas, tá? O número de cromossomas de um gameta pode ser ímpar. Por quê? Sim, já que os gametas só têm cromossomos de cada tipo, ou seja, essas células têm um único conjunto cromossômico. Então, vamos lá. Lembrando, galera, que aquele texto, que aquele exercício é para ser enviado junto com o mapa conceitual, tá bom? Então, temos esse textinho aqui, que é para ler, tá bom? Mas eu vou pular a leitura e vamos lá para a resposta. Assinale a alternativa que apresenta a proposição correta sobre as bactérias e o aumento da variabilidade genética que possibilita a resistência aos antibióticos. As bactérias doadoras podem transferir DNA para uma receptora por meio de conjugação, na qual ocorre o contato celular, tá bom? Essa seria a resposta correta. Lembrando que esse processo tá aqui, ó. Beleza? Lembra que eu expliquei lá no texto? Tá? A primeira etapa eu tenho a célula doadora que tem no plasmídio, né? Que é no seu DNA, ele tem lá informações para que ele seja imune a tal antibiótico. O que ele vai fazer com uma célula receptora? Ele vai encostar nessa célula receptora, vai expandir, né, o seu citoplasma, né, a sua membrana, vai criar esse pile sexual, tá? Onde ele vai transferir esse plasmídio duplicado para a célula receptora, beleza? Aí, a partir desse momento, essas duas células têm a mesma informação, que pode ser a informação para ser imune ao antibiótico, tá? As bactérias se reproduzem por bipartição e também realizam a conjugação. Qual é a diferença entre esses dois processos? Na bipartição, a bactéria duplica o DNA e se divide, transmitindo o seu material genético para cada uma das células filhas, que serão o clone, beleza? Bipartição é o clone da bactéria mãe, beleza? Isto é, são geneticamente idênticas. No processo de conjugação, uma bactéria doadora transmite parte do seu material genético para uma bactéria receptora, de modo a tornar esta geneticamente diferente, dada a mistura do seu DNA com a célula doadora. Bom? Existem organismos capazes de apresentar duas formas diferentes de reprodução. Em situações favoráveis, reproduzem-se assexuadamente, mas sob condições ambientais estressantes, a reprodução torna-se sexuada. Nesse sentido, a reprodução sexuada pode ser considerada vantajosa por gerar indivíduos com novas combinações de genes, tá bom? Eles não vão ser clones, como é na assexuada, beleza? 2. Porque a conjugação é considerada um processo intermediário entre a reprodução assexuada e assexuada. Assim como na reprodução assexuada, na conjugação não ocorre troca de gametas entre os dois indivíduos, mas existe a troca de material genético entre as células, o que promove a combinação gênica em uma delas, o processo que ocorre na reprodução sexuada. Esse fenômeno promove a variabilidade entre os indivíduos de determinada espécie. Lembrando que a conjugação é a expansão, é a conexão do pile sexual, né, com a célula receptora. Com isso, ela vai receber o plasmídio. 3. Explique a diferença entre função das células somáticas e das células germinativas. As somáticas são as que formam o corpo do indivíduo. As germinativas são as que darão origem aos gametas e às células ou células sexuais. O número de cromossomos das células somáticas e dos gametas.
as células somáticas têm 2 cromossomos de cada tipo, ou seja, tem 2 conjuntos de cromossomos, sendo um conjunto de origem paterna e o outro de origem materna, ou seja, 46 cromossomos, tá bom? Os gametas têm cromossomos de cada tipo, 46 nos seres humanos, tá, galera? Vou só acrescentar isso. Os gametas têm um cromossomo de cada tipo, ou seja, tem apenas um conjunto cromossômico. No caso dos seres humanos, temos aí 23 cromossomos. A definição de cromossomos de genes é: os cromossomos são filamentos formados por ácidos desoxirribonucleicos, DNA, e proteínas, aos quais estão presentes no núcleo das células eucarióticas ou disperso no citoplasma em células procarióticas, aquelas das bactérias. Lembra? Botei a imagem delas no vídeo da explicação. Os genes, pelo contrário, são segmentos da molécula do DNA, responsável pelas características herdadas. Então vamos fazer aqui um desenho bem bacana. Então temos aqui o DNA, beleza? Esses degraizinhos que a gente vê aqui no DNA são chamados de genes, beleza? Então aqui eu tenho genes, tá? O DNA, na verdade, enovelado com proteínas, é chamado de cromossomo, beleza? 4. Tem que ler esse textinho e responder essas questões aqui do lado. Então temos aqui o esquema a seguir, representa a formação de gêmeos. Observe-os e responda as perguntas. A criança do caso A podem ser do sexo diferente? Vamos lá, eu tenho gameta masculino com gameta feminino. Fizeram a fecundação aqui, deixa eu pegar a caneta. Ocorreu a fecundação, beleza? Que está aqui o zigoto, aqui formou zigoto, tá? O zigoto está aqui. Desse zigoto já começou a se transformar aqui em várias células, tá bom? E formando aí o indivíduo, a criança 1 e a criança 2, tá? Essas duas crianças que foram formadas, elas podem ser de sexos diferentes? Não, beleza? Por quê? Essas crianças são provenientemente da mesma célula ovo, que acabou gerando duas mesmas células distintas, celulares distintas, ambas geneticamente idênticas. Assim, as crianças que se formam por meio desse conjunto de células terão obrigatoriamente o mesmo sexo, tá bom? Agora, repara que do outro lado, na criança, no caso 2, eu tenho duas fecundações para gerar duas crianças. Ou seja, aqui eu tenho A e B, e aqui eu tenho C e D, beleza? Aqui eu só tenho A e B, entenderam? Aqui então eu tenho uma quantidade do cromossomo masculino e do quantidade do cromossomo feminino. Os dois se juntaram, é o mesmo, e então vai formar a criança do mesmo sexo. Agora repara que aqui eu tenho a união formando um zigoto aqui e uma criança aqui. Ou seja, essas duas teriam o mesmo sexo? Sim, beleza? Podem ser do mesmo sexo? Sim. Essas crianças são geneticamente diferentes, beleza? Repare que foi uma quantidade daqui e uma quantidade daqui, diferente, beleza? Elas não estão ligadas. Já que cada uma foi formada a partir do desenvolvimento de células ovos diferentes. Portanto, elas podem ter sexos diferentes, mas também podem possuir o mesmo sexo, beleza? A probabilidade daqui ter sexo diferente é muito grande, beleza? 5. Que fatores contribuem para a variabilidade genética entre os descendentes gerados a partir da reprodução sexuada?
A variação de combinação dos cromossomos durante o processo de formação dos gametas, a fusão do material genético de dois indivíduos por meio de fecundação dos gametas, tá bom? Galera, a nossa correção foi até aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, me procurem, me enviem mensagem pelo WhatsApp, vou estar sempre disponível, tá? E até a próxima. Um abraço, galera!